Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a astrologia e a mitologia dos signos. E você deve estar se perguntando, mitologia é importante? O que ela traz? Ela traz o entendimento dos conceitos, das ideias, as diferentes maneiras de ver o mundo, o universo, explica sobre a realidade, o modo de viver e pensar, mas também te tranquiliza frente a algumas situações, trazendo significado ao mundo. Então, nas passagens da mitologia, aquele tentar, o ousar, o falhar, tudo isso vai dando sentido à vida. E quando eu coloco esse mito e a astrologia, qual é a relação entre os dois? Vai auxiliar na compreensão do evento celeste e a sua conexão com a vida e com o mundo. Auxilia também o entendimento das características dos signos, os comportamentos, o modo de agir. Então nós vamos utilizar para essa compreensão uma passagem mitológica muito bonita, o julgamento de Pares. Mas apenas para conhecimento, é importante sabermos que a constelação de Libra não possui um mito específico relacionado a ela, pois antigamente ela fazia parte de outra constelação. Porém, a alma de Libra está muito bem retratada no julgamento de Pares. Então fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Vamos lá a essa história lindíssima. Quando Peleu e Tétis se casam, Eris não é convidada para a festa. Então vamos pensar aqui por partes, né? Quem é Peleu? O rei de Fítia, lá na antiga Tessália, e ele vai se casar com a Tétis, uma das Nereidas, as belíssimas ninfas do mar, a filha do deus primordial dos oceanos, Nereu. E vocês sabem quem é Eris? A deusa da discórdia e da contenda, filha de Nix, a noite. E aí, por um esquecimento qualquer, o Peleu, o noivo, na hora de organizar a festa de casamento, esqueceu-se completamente de convidar a Eris. E aí ela, furiosa, lança uma maçã de ouro bem no meio da festa, com a seguinte inscrição: para a mais bela. Caiu bem nos pés das deusas que estavam presentes. Você pode imaginar esse burburinho? E aí era a rainha dos deuses, a deusa do casamento, da família, do nascimento, seguida de Atena, a deusa da estratégia, da sabedoria e da guerra justa, e também a Afrodite. Todo mundo conhece a Afrodite aqui, né? A deusa do amor, da beleza, da paixão, reivindicaram a maçã. Olha isso, gente, o transtorno que casou na festa de casamento do Peleu por um esquecimento. Então, o que vai acontecer? O Zeus, ele não quis determinar quem ia ficar com essa maçã, porque eu acho que ele já sabia que isso ia trazer, né, ia acarretar uma longa história. Então, quem que ele pega para ser o juiz dessa situação? O Paris, o príncipe de Troia, gente, filho do rei Príamo, da Écuba, os reis de Troia, né? E Paris foi uma pessoa que cresceu muito livre, né? Então ele era um pastor, foi criado nas pastagens, com toda a liberdade do mundo, né? E ele é criado desta maneira porque ao seu nascimento recebe uma profecia de que um dia Paris ia destruir Troia. Olha que coisa interessante. Mesmo assim, Zeus pega o Paris, o aciona e fala: olha, resolve essa situação. Só que as deusas muito inteligentes ofereceram
favores aos pares, então a competição não estava muito justa, né? Vamos pensar que Hera oferece um suborno do poder e da realeza. Ela disse assim para o Paris: se a maçã for minha, você será o imperador da Ásia. A Atena, sabedoria e glória em batalhas. Ela diz assim para o Paris, tudo na surdina: se você me escolher, você terá a vitória em qualquer batalha. E depois Afrodite, que lhe oferece o amor da mulher mais bela do mundo. E o Paris, com seu pensamento simples, né? Com toda a sua tranquilidade, deixou-se envolver e foi seduzido pela promessa de Afrodite. Olha só, então ele a escolhe e assim ele ganha realmente o amor de Helena. Quem é Helena? Vocês lembram dela? Filha de Zeus e Leda, uma mulher lindíssima. Ela era realmente a mulher mais bela do mundo, está descrita em muitas histórias, porém ela é a esposa do rei Menelau, o rei de Esparta. Esse era só um pequeno empecilho. Então, o que vai acontecer? Quando Paris e Helena se encontram, eles se apaixonam imediatamente e fogem juntos para Troia. E dessa maneira, inicia-se a guerra. Isso tudo aconteceu lá por volta do século 13 a.C. e diz que durou 10 anos a mais. O objetivo dessa guerra era o resgate da Helena, né? Mas tudo isso teve a participação dos deuses. Então Hera, Atena e Poseidon apoiavam os gregos, enquanto Afrodite e Apolo apoiavam os troianos, porque os deuses, as deusas, ainda estavam ressentidas com a escolha de Paris, por mais que ele tenha pedido que ninguém se zangasse. E pessoal, quando a guerra acabou, vários personagens importantes haviam morrido, como o herói Aquiles, ou até mesmo o grande guerreiro Heitor, o irmão do Paris. E a cidade, infelizmente, foi totalmente destruída. Vale lembrar que esse foi um conflito lendário. Ainda não temos provas arqueológicas de que tudo isso tenha acontecido. E como é que cai essa situação no signo de Libra? Então vamos pensar um pouquinho na energia de Libra. Equilíbrio, justiça, amor, o pesar das coisas, o avaliar os dois lados, a conciliação com acordo e ajuste, traduzindo-se em diplomacia, o você e o outro, traduzindo-se em relacionamentos, e relacionamentos esses que não são pautados apenas na sua vontade, né? Mas tudo isso é feito com muito charme, cortesia e elegância, respeitando a vontade do outro. Então aqui falamos, né, além desse relacionar-se, de beleza, de estética. E isso tudo simbolizado, essa beleza, essa estética simbolizado na escolha de Vênus. Afrodite, né? Que por uma enorme coincidência é a regente do signo de Libra. Então o Paris faz, na verdade, a escolha do regente de Libra, mas segura aí, porque a gente tem que lembrar também que ao pesar os dois lados, então nós vamos ter contato com ambas as energias que compõem aquela vibração. Então na busca da harmonia, sempre teremos o conflito. Estão conseguindo compreender? Estão acompanhando? E aí, quando a gente volta ao mito e as suas passagens, eu posso dizer que o equilíbrio e a justiça estão representados ali na escolha de Paris, aonde ele faz esse movimento de colocar a sua vontade, porém respeitando. Então ele pede encarecidamente que as outras deusas não se zanguem, não se irritem, né? Porque ele reflete, ele pensa.
E essa escolha, ela traz uma consequência. Então aqui a gente fala de uma dificuldade de decisão, inclusive de aceitar essa consequência. Por isso é que se reflete tanto. E aí a sedução, né? A dificuldade realmente de ser neutro. Você fica envolvido por aquela energia. E a beleza e o amor, a própria regente de Libra, né? E essa é uma das buscas do signo, o valor da estética. Então, sendo assim, nós temos aqui muito bem representado a natureza de Libra, natureza essa que nos inspira e nos dá impulso em nossa jornada e luta. Todo mundo tem um pouquinho dessa energia em maior ou menor quantidade, e ela vai estar representada muito bem em alguma área da sua vida. Então, uma boa reflexão, pensa bem sobre isso. Muito obrigada, beijos e até a próxima!